Olá, boa noite. Vamos começar a nossa live de hoje. O nosso tema de hoje é cara metade existe? Nós vamos conversar hoje sobre isso, sobre cara metade. Será que existe cara metade? O que vocês acham? Será que existe cara metade? Na vida de vocês, vocês já viveram ou estão vivendo isso? Hoje nós vamos saber, nós vamos discutir um pouco o que é cara metade, como é que nós vivemos isso. Eu imagino que cada um de nós, cada uma de nós já viveu um pouco disso. É aquele momento de estar assim apaixonada e pensar que achou sua cara metade. Então, para a gente entrar no clima, eu vou ler para vocês uma declaração de uma cliente. Essa cliente se chama Tereza. E eu vou ler para vocês porque é uma declaração bem interessante e que tem a ver com o nosso tema. A Tereza disse, e vocês sigam bem de perto essa narrativa da Tereza. A Tereza disse: eu me sentia totalmente feliz ao lado do Juliano, nos seus braços, sentada nos seus joelhos. Ele me contava histórias e me abraçava. Ele era meu príncipe encantado. Eu ria, meu corpo estava nutrido pelo seu amor. Eu não conhecia absolutamente nada do funcionamento da sexualidade, além de me fundir nele. E eu pensava que aquilo era fazer amor e ser mulher. Eu vivia somente em função dele. Eu prendia minha respiração quando eu ouvia seus passos subindo a escada. Ele sempre estava no meu coração, já cheio, meu coração já ficava cheio, mesmo antes que nossos corpos se tocassem. Nós tomávamos banho junto, era uma delícia. Eu estava em total felicidade, mas nunca no meu sexo e nem no dele. Nós pensávamos que nós éramos adultos, responsáveis, mas nós éramos simplesmente crianças. Sem saber, nós desfrutamos em papéis diferentes da qualidade do amor que a criança tem por sua mãe. Eu não tinha nenhum prazer sexual quando ele me penetrava. O que eu percebia, na verdade, na nossa relação, era a reprodução do modelo de ternura do meu relacionamento com a minha mãe. Então, vocês vejam, nesse relato da Tereza, não havia nem tesão, nem desejo entre eles, ou pelo menos não da parte dela. O que havia era uma total simbiose. E vocês sabem o que é simbiose? Simbiose é quando dois organismos eles se associam de tal modo estão de tal modo juntos ali, arraigados, sem necessariamente que essa relação fosse boa ou má ou indiferente. Então, é uma associação forte entre dois organismos. E esse relato da Tereza, ele me lembra
o relato também de uma outra cliente que me dizia o seguinte: olha, Celisa, sabe, às vezes eu penso que me casei com minha mãe. Ele é igualzinho a ela, o mesmo modo de me exigir as coisas, o mesmo controle, sabe? Às vezes eu me assusto porque eu sinto que eu casei com a minha mãe. Então, nós vamos ver o que é isso, né? Que eu estou chamando de cara metade, o nosso tema de hoje, e o que tem a ver com esse relato da Teresa, que vivia a vida dela totalmente em função do Juliano. A sexualidade não era tão desenvolvida, mas porque ela não sentia prazer, mas ela sentia aquele amor, aquela coisa forte assim entre ela e o Juliano. Então, o que é cara metade? Voltando, vocês já viveram isso? Ai, ter aquele cara metade que me completa e que eu fico feliz somente do lado dele. Já viveram isso? Então vejam, o que é essa cara metade? O que é ser uma cara metade um do outro? É a ilusão de que nós vamos estar inteiros, felizes, completos, totalmente assim naquele nirvana, naquele céu, somente quando a gente tiver um parceiro do nosso lado. Sabe aquela história? É a teoria da metade da laranja. Então, é muito comum no consultório, ou na vida, ou na minha própria vida, acho que já pensei e já senti isso, quando era mais jovem, quando encontrei o meu parceiro, é aquela simbiose, né? É aquela simbiose quando os dois adolescentes estão juntos e estão enamorados. Gente, é uma simbiose tal. O vocabulário que a gente usa é o vocabulário infantil. Ah, meu biju, ah, minha gatinha, ah, meu fofinho. Então, assim, é aquele vocabulário infantil que a gente usa para nos dirigirmos ao nosso amado, porque nós estamos perdidamente apaixonadas. Então, é essa junção, esse fundir no outro, aquela sensação de que eu não existo sem o outro. E isso é muito comum. Eu falei da simbiose que existe quando os jovens se apaixonam, mas não é só jovem não, em qualquer idade nós podemos nos apaixonar e ter essa sensação da cara metade. Meu Deus, é tudo que eu queria, encontrar minha cara metade. E então, a Teresa e o Juliano, eles eram felizes sim, por estarem juntos, mas eles se fecham nessa simbiose de tal modo que só estão felizes quando estão um com o outro e eles não sabem construir o status de adultos, não é isso? E eles reproduzem, vejam que interessante, o casal enamorado, o casal cara metade um do outro, eles reproduzem a nossa primeira história de amor que aconteceu quando nós éramos pequenos, nós dependíamos totalmente de nossa mãe. A nossa mãe era o nosso tudo, a nossa mãe era o nosso mundo, era o nosso tudo. E o que acontece quando um homem se torna o nosso tudo? Quando nos sentimos felizes somente ao lado do homem amado. Isso nos lembra
o tempo em que nós tínhamos essa dependência total da mãe. Então vejam, o homem amado, aquele homem que é tudo para mim, que é tudo para nós, nos lembra aquela situação em que a mãe era tudo para nós. E aí nós ficamos totalmente dependente desse amado. Então é a memória, repetindo, é a memória desse período onde a mãe era tudo para nós, nossa mãe era tudo para nós, e uma fase em que nós éramos bebês ou então crianças muito pequenas e dependíamos totalmente da nossa mãe e vivíamos de repente no mesmo espaço, o espaço geográfico, porque nós estamos ali vivendo na casa da nossa mãe, o mesmo espaço psíquico, a mesma energia. E quem tem criança pequena ou observa crianças pequenas, eu estou com um neto bem pequeno, de 1 ano e 8 meses, onde a mãe vai, ele vai atrás, até no banheiro. Então, quando nós nos unimos a um homem e esse homem se torna tudo para nós, de alguma maneira nós reproduzimos esse tempo e esse espaço onde nós éramos totalmente dependentes de nossa mãe. Então, esse amor que agora nós estamos devotando a um homem amado é essa repetição dessa experiência. E essa conexão, a conexão que nós fazemos com o nosso homem amado, quando ele é tudo para nós, além de ser a lembrança desse período em que nós éramos um só com a nossa mãe, não havia separação, eu e tu, havia somente nós. E é mais tarde, quando essa criança começa a interagir com outras pessoas, é que ela começa a perceber que ela não é a mãe. Então, mas no começo desse amor perdidamente apaixonado que nós sentimos pelo homem amado, nós nos lembramos desse tempo e nos conectamos emocionalmente e energeticamente com essa mãe, com esse tempo da mãe, quando a mãe era tudo para nós e nós éramos totalmente dependentes da mãe. E, na verdade, nós, seres humanos, nascemos realmente totalmente dependentes de nossa mãe. E só sobrevivemos porque tivemos a mãe ou uma cuidadora que substituísse a mãe para nos nutrir, para nos cuidar, para embalar, fazer dormir, acalentar, cuidar das nossas necessidades físicas no geral. Então, nós nos colocamos na mão dessa mãe. Aí, quando a gente se apaixona, a gente se coloca novamente na mão do ser amado, seja ele um homem ou uma mulher. Então, vejam, é um momento, é um tempo de muita fragilidade. E é normal que isso aconteça. No começo da relação, no começo do namoro, nós ficamos totalmente à mercê daquele ser amado. E é tão interessante observar, além da fala meio regredida, meu neném, meu biju, meu docinho, minha gatinha, também nós não falamos eu e tu, nós não usamos o pronome eu e tu. Nós usamos o nós. Por exemplo, nós gostamos de futebol.
Nós gostamos muito de cinema, nós gostamos de passear, nós. A pessoa tem dificuldade de falar o eu, porque na verdade esse eu não está muito desenvolvido. Eu me recordo, contando uma história minha particular, quando eu comecei a namorar o meu parceiro, com quem eu estou até hoje, graças a Deus, ele gostava demais de futebol, ainda gosta, tá? Então eu gostava de futebol com ele, eu via futebol. Na verdade eu não gostava de futebol e nem gosto muito hoje, mas ele adora futebol, então eu costumava gostar de futebol. Então é essa simbiose que acontece no par, né? No par que se une inicialmente e quer conquistar o outro. O nosso objetivo é conquistar o parceiro. Um cliente me disse: eu adorava ir ao cinema com ela, mas na verdade não gosto de cinema. Eu ia ao cinema com ela simplesmente para conquistá-la. Então, sabe, esse momento em que não existe o eu e o tu, existe o nós. Nós gostamos disso, nós gostamos daquilo, mas na verdade, depois de um certo tempo, o casal precisa se individualizar. Por quê? Porque se nós continuarmos totalmente dependentes um do outro, não seremos dois adultos inteiros que nos amamos e nos completamos. Acaba que nós ficamos sendo uma junção, uma simbiose, e isso não é saudável. Por que isso não é saudável? Gente, é muito simples. A criança, quando ela começa a se perceber diferente da mãe, a criança, quando começa a se perceber diferente da mãe, é a fase do eu, né? De repente do não. Eu não quero isso, não quero aquilo, né? E isso é saudável. Nós precisamos fazer essa separação, quem sou eu e quem é o meu parceiro. Por quê, gente? Porque ser dependente toda a vida, ser dependente por toda a vida é muito difícil. Por quê? Porque nos faz sem autoestima, nos faz sem autonomia, nos faz depender demais do parceiro. Então nós não temos, assim como a criança, nós não temos vida própria, nós não temos autonomia, nós não temos autoestima, nós ficamos continuadamente dependendo da confirmação do outro, da confirmação do parceiro, da confirmação da minha cara metade. E é interessante que uma pessoa assim ou um casal assim, acaba que essas relações, elas mais adoecem do que curam. Elas mais adoecem do que curam. Por quê? Se eu não consigo dar um passo sem o meu parceiro, se eu não consigo ir para uma festa sem o meu parceiro, se eu não consigo fazer nada sem o parceiro do lado, essa relação ela vai adoecer mais do que curar, mais do que promover o desenvolvimento e o crescimento, que é o alvo de todo ser humano. Nós precisamos desenvolver tanto profissionalmente, pessoalmente, socialmente, amorosamente, mas quando nós estamos de tal modo fundidos um no outro, nós ficamos tão misturados com o nosso parceiro que nós não sabemos olhar
ter o nosso ponto de vista, nós não sabemos nos olhar enquanto pessoas inteiras. Então, isso não é saudável, gente, e é muito bom a gente poder estar discutindo isso. E uma outra coisa, então, por que é importante nós rompermos, né? Quando eu falo, gente, por que é importante romper, eu não estou querendo dizer romper a relação, não. Eu estou querendo dizer por que nós precisamos romper esse padrão de simbiose, esse padrão de cara metade. Porque se nós não rompermos essa simbiose, nós seremos eternamente infantis. Em outras palavras, eternamente casados com nossa mãe ou com nosso pai. Então, é importante nós podermos romper esse padrão, porque se nós ficarmos presas nisso, nós não vamos nos diferenciar. A mulher vai continuar com aquele nível de relação com a mãe, isso impede a mulher crescer como mulher, impede a mulher crescer como ser humano. E aí, quando a mulher ama o homem como ela ama a sua mãe, ela não consegue se individuar como mulher. E isso é muito importante, porque se eu amo o meu parceiro como eu amo a minha mãe, assim como aquela cliente me disse, e a cliente do início que eu lia o relato dela para vocês, ela amava de tal modo aquele parceiro, mas ela não conseguia se entregar para ele, ela não tinha prazer com ele. Então, ela não tinha prazer de ser penetrada. Então, a menina que ama o homem, a mulher que ama o homem como se ele fosse tudo para ela, fosse a vida total, a vida começa e acaba quando ela está com esse parceiro, ela não evolui, ela não se torna mulher, ela fica eternamente dependente da confirmação, do amor, da aprovação daquele parceiro. E isso, gente, não é funcional, não é saudável, porque não nos faz crescer. E vocês podem me perguntar, mas é tão gostoso essa relação, nós vamos a tudo juntos, só viajamos juntos, só vamos ao cinema juntos, as festas, se tem uma festa que ele não vai, eu perco a vontade de ir. Então, fica uma tal simbiose que não é saudável nem para a mulher, nem para o seu parceiro. Então, nós precisamos ter a coragem de nos individuar, nós precisamos ter coragem de colocar a nossa opinião. O casal precisa divergir, em primeiro lugar, porque nós exatamente somos pessoas diferentes. Quando o casal se junta, vamos dizer lá pela faixa dos 15, 16, 17 ou 20 anos, ou mais tarde, não importa, 30, 40, o casal se junta ali numa nova forma de ser. Só que tanto o homem quanto a mulher, a gente vem de culturas diferentes, de criação diferente, de modo de ser diferente, tivemos pais diferentes. E aí, quando o casal se junta, é importante que cada um tenha a sua individualidade, porque se nós simplesmente nos fundirmos um no outro, fica aquele casal indiferenciado. Sabe aquele casal que
recebe um convite e aí fica um jogando pro outro. Não, eu vou se você for. Não, eu vou se você for. Não, mas só se você for, tal. Então, assim, tudo bem. Eu acho que em muitas situações eu também faço isso. Porque existem situações que é gostoso você curtir com um parceiro, que é bom ter companhia, mas a gente ficar preso e cristalizado somente nesse tipo de relação, nós vamos nos sentir totalmente indefesos e fragilizados se nós não tivermos esse apoio total e incontestável. Não, é importante isso quando eu falo que a gente precisa aprender a se separar, não é jogar o relacionamento fora, é se separar, nós precisamos nos separar enquanto indivíduos. Sair daquela bola indiferenciada e sermos pessoas inteiras, cada um com sua opinião, cada um com sua característica, cada um com aquilo que é essencialmente dele, e aí a gente pode se encontrar. Porque essa história de metade da laranja, gente, isso não existe, me desculpe. Aliás, volto, isso existe, mas isso não promove crescimento, né? Isso não promove crescimento. E se vocês me perguntarem, nossa, agora você está me falando isso e eu estou percebendo que eu vivo uma relação de cara a metade, nossa, nunca pensei nisso e tal, e eu preciso mudar, eu preciso mudar. Como é que você pode fazer isso? Quando é que a gente começa, nossa, agora eu quero cindir de uma vez. Então, calma. A primeira coisa que se deve fazer é analisar a si mesma se essa situação de fusão, de cara metade, de não saber quem sou eu, quem é ele, se você tem consciência disso, aí pode ser a hora de começar a pensar, agir. Porque não adianta, e é tão interessante, gente, eu vejo isso na terapia, meus clientes assim, muitíssimo forte. Não adianta a gente dar de bandeja para o cliente, por exemplo, a nossa apreciação. Nossa, você, por exemplo, nossa, você vive uma relação simbiótica com seu parceiro, com sua parceira. Isso não se faz, não adianta dar bronca, gente. A hora de agir, de começar a se individualizar, é você que tem que saber quando é que isso é bom e quando é que você pode fazer isso. Porque a questão é, se você tem consciência do que você está fazendo, do padrão de relacionamento que você está levando com seu parceiro, e se isso lhe faz mal, ou se isso você não dá conta mais de viver desse modo, aí é hora de mudar. Porque a mudança, gente, parte dessa tomada de consciência, mas não adianta só tomar consciência. Quando a gente toma consciência de uma coisa, de qualquer situação, que está calor, que eu preciso de tomar água, que está frio, que eu preciso dar atenção para alguém, se você toma consciência somente aqui, né, no seu intelecto, na sua mente, mas você não age, de nada adiante. Bela tomada de consciência. O que faz realmente que nós façamos a diferença é quando a gente age. Por quê? Se eu fico totalmente, eu sou dependente demais dele,
ele que manda e comanda na minha casa. E tudo bem, tem situações, tem lares e casamentos e relacionamentos que são assim. Mas se a pessoa tá afim de mudar, a pessoa pode começar a mudar. E eu digo isso na minha própria experiência, porque eu era muito dependente, na verdade, do meu parceiro. E hoje nós somos amigos, nós somos companheiros, nós somos parceiros, mas eu, graças a Deus, a maturidade, as minhas experiências de vida, ao fato de eu ter feito psicologia, e é interessante porque cada cliente que vem, ele traz também a sua experiência e nos remete às nossas experiências. Então, essa história de dizer que o psicólogo ajuda e resolve os problemas das pessoas, não. O psicólogo acompanha o crescimento da pessoa, porque a pessoa vem para a terapia porque alguma situação na vida dela ou dele não está bem. E o terapeuta vai ajudar a pessoa a se individualizar. Em outras palavras, se for o caso, né, se você, mulher, está vivendo ou vive já esse padrão de cara a metade com o seu parceiro, e se você viesse para fazer uma terapia comigo, eu lhe ajudaria a você se tornar mulher, parceira, companheira do seu marido, do seu parceiro, mas não filha. Então, nós precisamos compreender isso. Continuar vivendo essa vida de cara a metade, nossa, somos unha e carne, nós somos parte da mesma laranja, eu sou parte. Gente, isso não leva a nada. Ou leva, porque se a pessoa quer continuar neste padrão de relacionamento, a pessoa tem livre-arbítrio. Mas olhando assim, olhando para os casais que eu conheço, com quem eu convivo, eu percebo que esse padrão de cara metade, somos dois em um, mais adoece do que cura, tá bom? Então, voltando, qual é a hora de agir? É você que vai precisar decidir quando é que você precisa se individualizar, quando é que você vai realmente querer se libertar, deixar de ser filha do seu parceiro para assumir o lugar de parceira, de mulher que participa dessa relação. É muito importante isso, gente, por isso que eu estou falando continuamente sobre isso. E agora, se eu não, você pode me perguntar, não, mas está muito bom, minha relação é assim mesmo, desde jovenzinhos, nós temos 40 anos, nós estamos quase 50 anos juntos, eu não vivo sem ele e ele não vive sem mim. Eu queria contar uma história para vocês. Vocês sabem o que é relacionamento engate? Relacionamento engate é quando um parceiro engata mesmo, no tipo de relacionamento que o outro quer. Então, uma pessoa fica cumprindo as expectativas dos outros. Aqui em Goiás, o pessoal vai para o Araguaia e quem vai costuma levar barco, não sei, jet ski, né? Não sei, eu estou vendo uma amiga aqui que vai muito para o Araguaia, que ela está aqui presente, obrigada, amiga. Sabe aquele engate?
Tem o carro, o carro tem um engate e engata numa carroceria que leva algum utensílio, leva uma moto, leva alguma coisa. Então, relacionamento engate, gente, é aquele relacionamento em que um engata nas necessidades do outro, sem considerar as suas próprias necessidades. Essas pessoas que engatam na necessidade do outro sem olhar as suas próprias necessidades, em geral eles repetem o padrão de relacionamento de seus pais. Não que o relacionamento dos nossos pais tenham sido ruins, mas se eu engato na necessidade do outro e não abro mão, se eu engato no tipo de vida, de relacionamento que o outro quer e eu me anulo, gente, isso é disfuncional. E graças a Deus isso não é eterno, não é duradouro. Para alguns casais, sim, isso pode ser eterno. Mas para a grande maioria dos casais, se um dos dois passa por um tipo de autoconhecimento ou uma terapia para perceber quem cada um é, aí, gente, a tendência é desengatar. E o que seria isso, desengatar? Desengatar é a pessoa olhar para si própria e saber o que eu quero, o que eu desejo, quem sou eu. Porque se nós, tanto mulheres quanto homens, ficarmos a vida inteira como filhas do marido ou filhos da esposa, esse casal não vai crescer. Então, por onde começar, gente? Pelo desengate. Desengatar é ser você mesma, é ter a liberdade de dizer: eu prefiro isso, eu prefiro desta forma, eu prefiro da outra forma. E, gente, os casais às vezes pensam: nossa, se eu for eu mesma, o casamento pode se romper. Eu vou contar uma história minha para vocês. Eu entrei para psicologia quando eu tinha 38 anos. E aí eu me recordo, como se fosse hoje, que eu fui a uma festa de família. Eu fui uma festa, eu e meu parceiro, nós fomos a uma festa de família. Eu tinha acabado de entrar na psicologia e eu estava eufórica porque eu afinal tinha entrado para psicologia aos 38 anos. E eu me recordo, gente, olha a situação, que um médico casado com uma minha prima chamou meu marido de lado e disse o seguinte: olha, Ailton, essa história da sua mulher entrar para psicologia, fica de olho, porque quem entra para psicologia ou quem faz terapia, a tendência é separar. Então vejam, este marido de uma prima pega meu marido de lado em plena festa, eu eufórica porque tinha passado na psicologia. Ele falou: vem cá, ó, bota as barbas de molho, porque esse casamento vai acabar. Então vejam, na cabeça dessa pessoa, o autoconhecimento meu, sendo aí estudante de psicologia e depois psicóloga, iria romper o relacionamento. Num certo sentido, até rompeu um pouco essa questão de ser cara metade, porque eu consegui me tornar eu mesma. Eu consegui ter mais opinião, eu consegui
saber o que eu precisava na minha vida. Mas, gente, vejam a opinião, o modo de pensar das pessoas. Você que está me ouvindo não precisa romper o seu relacionamento. Tem uma história que é o seguinte, quando a gente vai dar banho no bebê, vamos pensar, pensem comigo, quando você vai dar o banho no bebê, e aí você vai dar banho numa bacia, por exemplo, né, nas banheirinhas das crianças e tal, então você dá banho no bebê. E um psicólogo disse uma certa vez algo que é legal, que cabe aqui. É o seguinte, olha, cuidado para você não jogar o bebê com a água suja do banho. Não jogar o bebê, desculpe, não jogar o bebê fora com a água suja do banho. Então vejam, para podermos desengatar e sermos nós mesmas com atitude, com opinião própria, com desejos próprios, e isso serve tanto desejos na vida, vontade de crescimento, de autoconhecimento, como também na sexualidade. Então, você não precisa jogar este relacionamento cara metade fora, você não precisa romper, você precisa sim ressignificar. E o que é ressignificar? É dar um novo sentido para esse relacionamento. Porque, gente, em pleno século XXI, minha cara metade, não, por favor, não dá mais para, em pleno século XXI, ser a cara metade um do outro. Seja você mesma, tenha coragem de se colocar. E outra coisa, não é que nós mulheres temos que ter sempre razão, não. Até eu acho que é algo que está se tornando bem comum, é a mulher querer ter sempre razão. Não, gente, não me entendam mal, não é isso. Desengatar, né? Sair daquela relação de engate ou daquela relação papai e mamãe, desengatar, é ser você mesma, é ter a coragem de olhar para dentro de você e dizer, isso não é bom para mim. Aquele relacionamento de cara metade serviu lá no começo do namoro, no começo do relacionamento, para que a gente criasse vínculo, criasse laços. Mas agora, pessoas maduras, adultas, não dá para ficar nesse relacionamento. Eu só sou com ele e não abro. Não, gente. Inclusive, os casamentos, os relacionamentos que desengatam, quer dizer, em que as pessoas são elas mesmas, trazem muito crescimento para ambos, porque são duas opiniões, são duas cabeças que pensam, são duas cabeças que trazem soluções. Se num relacionamento se polariza, quer dizer, fica só um dando as cartas, tendo opinião própria e o outro não, isso, gente, é disfuncional. E, como eu disse, começar pelo autoconhecimento, começar por aquilo que faz bem para você. E eu posso te dizer tudo que, como eu estou te dizendo agora, meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de agir, mas é você que tem que dar o primeiro passo, concorda? Em outras palavras, existe muita diferença entre ser parte de uma laranja, metade de uma laranja que se une, ou ser um fruto inteiro. E aí eu fico pensando aqui, é muito melhor ser uma laranja inteira que se une a um pêssego inteiro. Por quê? Quando você é inteiro, quando você é inteira,
você pode se unir a uma pessoa e você pode trocar energia. São duas energias diferentes que se interpenetram, porque o homem precisa da sua energia, assim como você, assim como eu, nós precisamos da energia masculina dentro de nós. Isso tanto na questão do afeto como também no sentido sexual. Nós precisamos da energia masculina dentro do nosso corpo e o homem precisa da nossa energia também. E eu quero contar para vocês o que aconteceu comigo nesse final de semana. Como eu já disse aqui nessa live e em outras, meu marido adora futebol. Ele ama futebol. Ele ama futebol. Olha, conhece as Copas do Mundo de cor e salteado, os lances, conhece, é um bom conhecedor de futebol. E tudo bem. Houve um tempo que eu via bastante futebol com ele. Depois falei, para que isso se eu não gosto? E eu vou contar para vocês o que eu gosto, quem sou eu. Na televisão, eu adoro filmes com drama, eu adoro filmes com cunho psicológico e aquela coisa, vocês imaginam a diferença, né? Ele é engenheiro e eu sou psicóloga. Então, eu adoro filmes de psicologia que tem muito conteúdo. Então, filmes que fazem pensar, que fazem refletir. E no último fim de semana, né, dia 8, o Dia da Mulher, eu acordei muito feliz, fui para minha piscina e fizemos muitas coisas juntos em casa. Quando no final da tarde eu falei, gente, eu quero fazer diferente. Porque assim, ele gosta tanto de futebol que ele fica, a televisão fica mais para ele. Eu gosto de filmes com cunho psicológico, estudos, mas fica parecendo que não estou tanto me divertindo, estou trabalhando. E aí eu falei, eu quero fazer diferente. O que eu fiz? Cheguei para ele e falei, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, hoje nós vamos ver um filme. Ele, que tipo de filme que você quer? E ele é muito aberto, só que assim, eu deixo lá a televisão para ele. E gente, eu quero contar para vocês algo que foi super legal. Nós resolvemos ver filme e ele falou que legal, vamos procurar o filme. E eu resolvi, querendo fazer diferente, vamos procurar um filme, vamos procurar uma comédia. E aí, gente, nós vimos 3 comédias no domingo final de noite. Nós entramos pela 1h da manhã, depois segunda-feira foi difícil, mas é o que eu estava querendo. Era o meu momento ali agora. Em resumo, nós vimos 3 filmes, inclusive um deles eu quero sugerir para vocês. O filme se chama The Ugly Truth, traduziram para o português como A Verdade Nua e Crua. E era um programa, o filme tratava de um programa de TV que era comandado por um âncora, um homem, que ele queria provar a sua teoria sobre relacionamento de casais. E é tão interessante esse filme, e a gente deu muita risada, que acaba que o casal, o âncora e a chefe dele, eles acabam se apaixonando e, moral da história, aquela teoria sobre relacionamento de casais que ele queria provar vai por água abaixo, quer dizer, a vida é simples, os dois se apaixonaram e é uma comédia, é um filme e tal, mas eu achei legal. O que eu estou querendo dizer para vocês? Enquanto eu não preciso migrar daquilo que eu sou para ser aquilo que meu marido é.
eu não preciso necessariamente gostar do futebol que ele gosta. Ele não precisa também ficar vendo comigo os filmes de cunho psicológico, em que os dramas, os comportamentos, relacionamentos ali. Ele pode ser ele e eu posso ser eu. E em outros momentos nós podemos ser nós, porque isso que é a beleza de um casal, é poder transitar naquilo que é o outro sem esquecer aquilo que eu sou. Então, essa questão, gente, de cara metade, não dá para manter, porque ela é disfuncional. Seja você mesma, seja você mesmo e seja feliz, porque quando cada um traz para o relacionamento aquilo que é seu, que é característica sua, o relacionamento enriquece. Se eu fico só na vibe do outro, não há crescimento. E você já se viu, então voltando para você já se viu nessa vibe de deixar de ser quem você é para engatar naquilo que é o outro? Você já se viu? E você, que sentimentos que vêm? Em geral, os sentimentos que aparecem são sentimentos de frustração, são sentimentos. A pessoa tem medo de ser ela mesma e muitos clientes me dizem: nossa, se eu mostrar para o meu parceiro exatamente quem eu sou, nós vamos romper. Engana-se quem pensa que se eu mostrar quem eu sou para o outro, o relacionamento vai acabar. Ao contrário, o relacionamento acaba se você ficar fingindo ser uma pessoa sendo outra, entendeu? Então, gente, essa live é para eu compartilhar com vocês tanto a história daquele casal que eu li no início, que é a Teresa e o Juliano, que eles eram um só, viviam naquele idílio, ela vivia somente por ele, tudo era para ele, tudo era para ele. O que acontece? Depois ela toma conhecimento, ela se conscientiza, né, de que ela estava sendo só do outro. E se nós ficamos nesse padrão, nós nunca vamos crescer. Então, seja você mesma, seja você mesmo. Tenha coragem de mostrar a sua cara, né? Não de ser a cara metade. Tenha coragem de mostrar a sua cara, porque e com isso você vai ver que não precisa jogar o relacionamento fora. Você precisa ressignificar o seu relacionamento. E aí, aquele caso que eu citei do casal que vivia no eterno idílio e que a mulher não se colocava como pessoa, ela vai crescer se ela começar a ser ela mesma. Na minha experiência, eu sinto, isso não é assim, né, gente, de uma hora para outra, bom, tô aqui assim, estou numa vibe, de repente viro do outro lado e vou ser totalmente diferente. Não, isso é um processo. E outra coisa, desconfie do processo que faz com que você mude de uma hora para outra. Não, toda mudança ela inclui um passo a passo. Por quê? Porque quando você dá um passo e você se percebe naquele passo em que você resolve ser você mesma, você vai experimentando. Toda mudança muito brusca, ela não leva a nada. Toda mudança muito brusca, ela tende a romper,
ela tende a, digamos, a romper mesmo, né? Não tem outra palavra, ela tende a romper. Então, seja você mesma e passo a passo vá colocando a sua cara. Não seja mais, experimenta se soltar desse imbróglio que é ser cara metade de outra. Seja uma pessoa inteira, seja uma pessoa inteira, seja um ser inteiro, uma pessoa inteira, porque aí você vai poder ser você mesma com o seu parceiro. E tenho fé e isso é muito difícil realmente. É difícil romper essas amarras que nos levam a ser totalmente dependentes. E aí eu fico pensando, gente, é isso aí, você precisa se descobrir de novo. E não há como manter um tipo de relacionamento. Depois de muitos anos de relacionamento, você pode fazer diferente. E outra coisa, quem nasce e morre do mesmo jeito são, por exemplo, pedra. Uma pedra será sempre uma pedra, a não ser que ela ganhe uma cacetada e que ela se espatifa, né? Nós podemos ser diferentes, não é? E aí, porque às vezes nós esquecemos de quem somos e ficamos embarcando somente na vibe do marido. Então, gente, nós estamos chegando ao final da live. Eu agradeço a todos vocês que estiveram aqui e que estão comigo até agora. E experimentem fazer nessa semana. Hoje é quinta. Na próxima quinta estaremos aqui novamente às 19 horas com outro tema, a gente vai anunciar. Mas olha, tenha coragem, isso, lembrei. Tenha coragem de ser você mesma. Essa história de agradar a todos é conversa. A gente nunca vai agradar. Você, no mínimo, tem que agradar a si mesma. E tenha coragem. Tenha coragem. Coloque os seus gostos, os seus desejos. Por que é só o parceiro ou a parceira? Gente, porque tem muita mulher mandona, autoritária, que quer dizer que só ela tem razão. Eu sinto que, e eu percebo na minha vida que nós precisamos aprender a ceder e o outro também precisa aprender a ceder, né? Porque caso contrário, um relacionamento polarizado, que só um manda, só um dá as cartas, cedo ou tarde ele tende a se romper. Agora, a tendência se o relacionamento é gostoso, se é bom para os dois vão crescer. Então, aqui fica a dica de que você aprenda a ser você mesma. Tem um livro que eu amo, que é A Coragem de Ser, é de um filósofo Paul Tillich. Então, tenham coragem de ser vocês mesmas. Deixem aqui seus comentários, os temas que vocês queiram que eu desenvolva aqui. Nós vamos estar sempre juntas. E aqui fica outra dica. Reacenda seu relacionamento. Não jogue o relacionamento fora com a água do banho. Vamos imaginar que o relacionamento está precisando de um banho, está precisando literalmente de um banho, quer dizer, tirar aquelas coisas desnecessárias que você não precisa mais, mas não jogue fora o seu relacionamento. Você, quando se uniu a ele ou a ela, você tinha desejo, você tinha tesão. O tesão acaba ou por estresse, ou por cansaço, por rotina,
rotina, sabe aquela história de deixa a vida me levar? Não, seja você mesma, seja seu próprio esteio, seja seu próprio rumo, seu próprio leme. Você não precisa ir só na vibe do parceiro. Você pode ser você mesma. E isso, gente, não adianta eu incentivá-las se você ficar fechada naquilo que é seu e não abrir mão.